is how liberty dies, with thunderous applause. Um dos debates mais frequentes que eu costumo ver sobre Star Wars é o questionamento sobre possíveis elementos e metáforas políticas na franquia. Algumas pessoas dizem que Star Wars não precisa se misturar com política, porque acham que os filmes originais eram simplesmente aventuras descompromissadas com a realidade. E por outro lado, outras pessoas defendem interpretações de mensagens e metáforas políticas e sociais dentro dos filmes, já que a base da trilogia original era a luta da Aliança Rebelde contra um regime político ditatorial, que era o Império. Mas afinal, quem tá certo aí nessa briga? Star Wars tem metáforas políticas e reflexões sociais ou não? Vamos analisar a franquia e tentar achar uma resposta para esse debate todo. George Lucas começou a escrever a história de Star Wars no início de 1973, na mesma época em que um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos acontecia. O caso Watergate foi o escândalo que levou à renúncia do presidente Nixon por causa de um esquema de corrupção para espionar adversários políticos e obter trunfos para a campanha que levou ele à presidência. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. E os Estados Unidos ficaram bem fragilizados politicamente nessa época por causa de toda essa bomba de corrupção, coisa que no Brasil ia ser uma terça-feira. E o George Lucas acabou levando parte dessa tensão política do momento para a história de Star Wars. Numa entrevista para o site oficial de Star Wars, em 2019, o George Lucas disse o seguinte: a inspiração para Star Wars, uma das primeiras ideias, veio de quando Nixon tentou mudar a Constituição para que ele concorresse a um terceiro mandato. Todos sabíamos que ele era um trapaceiro. Então, se o Nixon foi um homem corrupto que usou sua influência política para ganhar poder, Star Wars tem um personagem que também se encaixa perfeitamente bem nessa descrição. E isso não é por acaso, como o próprio George Lucas já disse. No livro The Making of Star Wars, Return of the Jedi, foi perguntado para o George Lucas se o Imperador Palpatine já tinha sido um Jedi em algum momento da vida dele. E o George falou o seguinte: não, ele era um político. Seu nome era Richard M. Nixon. Ele subverteu o Senado, finalmente tomou o poder e se tornou um imperial. E ele era um cara realmente mau, mas ele fingia ser um cara bem legal. Então a construção do Imperador Palpatine como vilão acabou sendo reflexo do que era a figura corrupta de um político do mundo real, no caso, o Nixon. E tudo isso fica muito evidente quando a gente lembra que a principal ferramenta usada pelo Palpatine para tomar o poder e criar finalmente o Império foi a política. Ele não deu um golpe de Estado à força, porque o Senado escolheu dar poderes para o Palpatine. E foi isso que acabou com a democracia. The Republic will be reorganized into the first galactic empire. E outro aspecto de Star Wars que é diretamente relacionado a acontecimentos do mundo real é a própria Guerra Galáctica entre o Império e a Aliança Rebelde, que tem fortes inspirações na Guerra do Vietnã. Where America is so proud of being the biggest economy, the most powerful military force on the planet, it's become the empire from the perspective of a lot of people around the world. It was the empire during the Vietnam War. No início dos anos 70, o George Lucas estava sendo cotado para dirigir Apocalipse Now, um filme sobre a Guerra do Vietnã. George estava se envolvendo com a construção do roteiro, mas certo tempo depois ele acabou recusando a direção do filme, porque já estava muito ocupado com outros projetos. Só que para não sair de mão vazia, o George resolveu levar alguns conceitos de Apocalipse Now para Star Wars. Como é mostrado no livro Making of Star Wars, o George Lucas disse o seguinte: descobri que não conseguiria fazer aquele filme, o Apocalipse Now, por ser sobre a Guerra do Vietnã. Então basicamente lidaria com alguns dos mesmos conceitos interessantes, que iria utilizar e transformar em uma fantasia espacial, de modo que você tivesse um grande império tecnológico, indo atrás de um pequeno grupo de combatentes pela liberdade. E essa inspiração na Guerra do Vietnã fica muito nítida na Batalha de Endor, de Star Wars: O Retorno de Jedi. No filme, os Ewoks usam o conhecimento deles sobre o território local para derrotar os inimigos tecnologicamente superiores do Império Galáctico. Da mesma forma que os Vietcongs na Guerra do Vietnã usavam o conhecimento deles sobre o campo de batalha para desenvolver estratégias contra a tecnologia de guerra superior dos Estados Unidos. Fighting in the Vietnamese jungle was unlike anything the US troops had encountered before. A guerrilla war where the enemy stayed hidden until the point of attack.
Então, como a gente pode ver, os acontecimentos dos anos 70 e 80 influenciaram muito o George Lucas na construção de Star Wars. Mas o interessante é que fatos históricos mais modernos continuaram a inspirar o George Lucas. Na trilogia prequel, o Anakin Skywalker era um Jedi muito promissor, que tinha tudo para ser o guerreiro que encerraria a guerra na galáxia. Mas o Jedi acabou sendo manipulado pelo Palpatine para ceder ao lado sombrio da Força. E assim, Anakin virou Darth Vader. E essa relação entre Anakin e Imperador também é um reflexo da política do mundo real. George Lucas disse o seguinte para o New York Times: Anakin era um jovem promissor, que é levado para o lado sombrio por um político mais velho, e se torna Darth Vader. George Bush é Darth Vader, Dick Cheney é o Imperador. George Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos e Dick Cheney foi o seu vice-presidente. E essa comparação que o George Lucas fez dos dois com vilões de Star Wars foi feita por causa de algumas medidas controversas da presidência deles. Por exemplo, foi na época do mandato dos dois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, numa guerra que foi muito mal vista por grande parte da população americana, incluindo até o atual presidente Donald Trump. All of this death and destruction for nothing. Essa relação que o George Lucas traçou do Bush com o Vader pode até ser vista numa frase dita pelo Anakin, que lembra muito uma outra falada pelo ex-presidente. If you're not with me, then you're my enemy. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. E se o George Lucas quis representar os ideais do Bush num vilão, numa figura maligna, teve gente que acabou até enxergando um lado positivo nessa comparação. Steve Bannon, estrategista-chefe do governo Trump e conselheiro informal do governo Bolsonaro aqui no Brasil, comparou novamente Dick Cheney a um personagem de Star Wars. Ele falou o seguinte numa entrevista pro The Hollywood Reporter: "As trevas são boas. Dick Cheney, Darth Vader, Satã, isso é poder." Então, nesse ponto, a gente vê que se a política influenciou em Star Wars também acabou tendo sua influência na política. Pelo menos em pequenos discursos como esse. Como até o ex-presidente Reagan também chegou a fazer. Então, depois dessa análise, fica muito evidente que Star Wars foi criado com base em influências sociais, históricas e políticas. E assim, a saga sempre pôde ser palco de metáforas e reflexões sobre a nossa sociedade. Os filmes clássicos questionaram as guerras que aconteciam na época, e os filmes da era Disney continuam a trazer reflexões sociais paralelas ao nosso mundo real. This guy is an arms dealer. Made his bank selling weapons to the bad guys. Oh. I'm the good. Star Wars é um mundo cheio de naves, espadas brilhantes, alienígenas, mas por trás disso existem reflexões a respeito do que nós, aqui fora no mundo real, podemos ser como pessoas e sociedade. It isn't the science, aliens, and all that kind of stuff that I get focused on. It's the how do the people react to all those things? Yeah. And how do they accommodate them? Yeah. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e esse foi o meu vídeo falando sobre um tema bem polêmico em relação a Star Wars, que é a presença de reflexões e metáforas políticas na franquia. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas tendo uma certa resistência a aceitar que Star Wars é uma história como qualquer outra, em que um autor pode expressar a visão dele de mundo de uma forma fantasiosa. E foi isso que o George Lucas fez, como ele mesmo já disse, como a gente pôde ver ao longo do vídeo. E vou falar uma outra curiosidade aqui. Eu estive num dos hotéis onde o Nixon fez um pronunciamento sobre o caso de Watergate, que influenciou Star Wars, porque ele fez um pronunciamento num hotel da Disney que eu visitei, fui lá, fiz um vlog lá no hotel, mostrei depois o parque da Disney, enfim, vou deixar o vídeo marcado aqui na descrição. E é isso aí, digam o que vocês acham sobre as visões e metáforas políticas de Star Wars, e se vocês gostaram desse vídeo e puderem deixar aquele like, eu gostei, eu agradeço muito, porque me ajuda demais. Se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, que também curtem
em Star Wars, pra vocês debaterem aí sobre esse tema polêmico, também me ajuda demais. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever e dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, ó, porque lá tem o link pra todas as playlists do canal organizadas por temas de vídeo pra você assistir. Tem coisa de cinema, super-heróis, Star Wars pra caramba, enfim. Dá uma olhada lá, que é bem legal. E é isso, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.